A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Eu sou o evangelista Lu Martins e hoje eu quero te levar para uma pergunta que fere fundo, porque ela toca lugares que quase ninguém mostra. Quando Deus leva um homem ao cenário mais morto possível, ele quer provar que tudo acabou ou quer revelar que o impossível ainda respira no coração da promessa? Em Ezequiel 37, versículos 1 a 3, o Senhor não esconde o vale, não suaviza a visão, não cobre os ossos com uma linguagem bonita. Ele mostra a derrota antiga, vergonha acumulada, esperança evaporada. E quando a interpretação chega em Ezequiel 37, versículo 11, a frase é brutal: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Então a ferida é esta: por que Deus manda falar justamente ao que não responde? Por que ordenar profecia onde não existe pulso, calor, reação ou retorno? E talvez você escute isso hoje com uma pergunta escondida: será que o Senhor ainda fala com aquilo que em mim já morreu por dentro? Será que Ele visita uma fé cansada, uma casa quebrada, um chamado enterrado, uma oração que eu já nem consigo levantar com força? A mão do Senhor vem sobre Ezequiel, e isso muda tudo de uma vez. Porque quando a mão do Senhor vem, o homem não escolhe mais o terreno, o próprio Deus escolhe onde vai revelar sua glória. Em Ezequiel 37, versículo 1, o Espírito do Senhor o leva e o coloca no meio de um vale, e o vale está cheio de ossos. Não são poucos, não estão escondidos, não estão cobertos, eles estão expostos, espalhados, escancarados diante dos olhos do profeta. E a visão não termina com um relance distante, porque em Ezequiel 37, versículo 2, Deus o faz andar entre eles. Ele não deixa Ezequiel observar de longe, ele o faz pisar no diagnóstico, sentir o peso da cena, perceber a quantidade, perceber a secura extrema, e o texto insiste: eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam muito secos. Ezequiel anda, e a sola do pé encontra fragmentos duros. Pequenos estalos sob os passos, o corpo se enrijece, a garganta fecha, o olhar corre de um lado para outro. E não existe um rosto vivo ali, não existe um gemido, não existe um pedido de socorro, só a prova silenciosa de uma derrota antiga, tão antiga que a umidade da vida já foi embora há muito tempo. E é aqui que a visão entra na carne do profeta, porque uma coisa é ouvir falar da morte, outra coisa é caminhar por dentro dela. Uma coisa é citar a ruína, outra coisa é sentir a ruína cercando seus passos. Então a pergunta do Senhor chega em Ezequiel 37, versículo 3. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Perceba a tensão desse instante, porque Deus pergunta, e a pergunta não é para informar o Senhor. A pergunta é para expor o coração do homem que vê o impossível diante dos olhos. Ezequiel sente a força da pergunta entrando nele como lâmina, porque tudo que os sentidos dizem é não, tudo que a lógica diz é não, tudo que o vale grita é não. Mas o Deus que pergunta continua sendo Deus, então Ezequiel responde do jeito de quem não nega a realidade, mas também não ousa limitar o eterno. Soberano Senhor, só Tu o sabes. E nessa resposta há tremor, a reverência, a dependência, porque o profeta não fabrica esperança com frases vazias, ele entrega o impossível à onisciência do Senhor. Mas o mistério ainda aumenta, porque Deus não diz observe em silêncio, Deus não diz apenas espere, Deus diz algo escandaloso para a razão humana. Em Ezequiel 37, versículos 4 a 6, ele ordena: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Agora o profeta está diante de um comando que parece absurdo aos ouvidos humanos, porque profetizar é falar esperando resposta, e ali não existe ouvido vivo, não existe mente desperta, não existe coração batendo. O vale não oferece parceria, o vale não coopera, o vale só exibe a esterilidade total. Mas a ordem divina não depende do estado do vale, a ordem nasce da autoridade do Deus que fala. E Ezequiel precisa decidir se honra a aparência da morte ou se honra a voz do Senhor. Ele inspira com dificuldade, os lábios se movem, a garganta vence o primeiro bloqueio, e ele fala aos ossos secos. Imagine a violência espiritual desse momento, porque cada palavra sai contra a evidência visível,
Cada sílaba enfrenta o ridículo da situação. Cada declaração parece bater num silêncio de pedra. E ainda assim Ezequiel continua, não porque o vale dá sinal, mas porque a palavra já saiu da boca de Deus antes de sair da boca do profeta. Esse é o ponto central. A vida nunca começa na reação dos ossos. A vida começa na iniciativa soberana do Senhor. E por isso o profeta não negocia a mensagem, não reduz a mensagem, não adapta a mensagem para torná-la mais aceitável à morte. Ele entrega a palavra inteira exatamente onde a morte parece definitiva. E enquanto ele ainda profetiza, em Ezequiel 37, versículo 7, o impossível começa com som, não com explicação. O texto diz: "E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então o vale que parecia condenado ao mutismo explode em movimento. O chão treme, peças antigas começam a se deslocar. Há um ruído seco, brusco, cortante, como se a própria derrota estivesse sendo violentamente rearranjada pela mão invisível de Deus. Ezequiel ouve estalos em todas as direções e o coração acelera no peito, porque a palavra que parecia lançada ao nada agora está produzindo resposta no que nunca responderia sozinho. Os ossos correm para seus lugares, ossos longos, pequenos, curvos, fragmentados, espalhados há tanto tempo, agora se reconhecem pela ordem do Criador. E isso é tremendo, porque aquilo que a morte dispersou, a voz de Deus começa a reunir. Aquilo que o juízo espalhou, a palavra de Deus começa a reordenar. Aquilo que parecia perdido em 1000 pedaços não está perdido para o Senhor, que conhece cada parte, cada história, cada ruína, cada identidade despedaçada. O profeta olha em Ezequiel 37, versículo 8, e vê tendões surgindo, fibras se estendendo, carne preenchendo estruturas vazias, pele cobrindo o que antes era só sinal de fracasso. E por um momento o vale deixa de parecer um cemitério aberto, porque agora a forma, a organização, a estrutura restaurada. Mas então vem a frase que impede qualquer leitura superficial. Em Ezequiel 37, versículo 8, o texto declara: "Mas não havia espírito neles." E aqui o Senhor finca uma verdade profunda no coração de quem lê, porque nem toda restauração visível é vida plena, nem toda recomposição externa é ressurreição, nem toda aparência de ordem significa a presença do fôlego de Deus. É possível existir pele sem sopro, forma sem fogo, corpo sem vida, movimento de reorganização sem o milagre final do Espírito. E quantas vezes é exatamente aqui que muita gente para, porque alguma coisa melhorou por fora. A rotina voltou, a disciplina reapareceu, a estrutura ficou de pé outra vez. Mas dentro ainda vazio, dentro ainda silêncio, dentro ainda falta o respirar que só Deus concede. E o vale ensina que a obra do Senhor não termina em aparência recomposta. O objetivo não é produzir manequins religiosos, o objetivo é gerar vida real pelo Espírito. Então o Senhor volta a falar em Ezequiel 37, versículo 9. "Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam." E agora o profeta entra numa etapa ainda mais profunda, porque antes de falar aos ossos, agora ele fala ao sopro. Antes ele anuncia a reordenação, agora ele clama pela vida. Antes o milagre tratava da estrutura, agora o milagre toca a essência. Ezequiel obedece outra vez, porque a obediência dele não depende do quanto já viu, depende de quem está mandando. Ele abre a boca novamente, e o vale inteiro parece prender um silêncio pesado por um segundo, o tipo de silêncio que antecede ruptura. E então a profecia sobe, forte, reverente, urgente. "Vem dos 4 ventos, ó Espírito, sopra sobre estes mortos para que vivam." E nessa hora a imagem se enche de eco da criação, porque o Deus que formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida continua sendo o Deus que visita pó sem vida e torna a soprar. Em Ezequiel 37, versículo 10, o texto não hesita. "Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme." E aqui o vale vira testemunho, o cenário de derrota vira prova de soberania. O chão que exibia a morte agora sustenta homens em pé. E isso não é detalhe, porque Deus não faz deles apenas sobreviventes caídos de lado. Ele os levanta firmes, alinhados, vivos, fortes, numerosos, um exército muito grande. E a pergunta inicial recebe resposta sem ambiguidades. Sim,
estes ossos podem viver, mas não por energia própria, não por otimismo humano, não por discurso motivacional, e sim porque o Senhor fala, ordena, reúne e sopra. Só que Deus não deixa a visão sem interpretação, porque o Senhor não quer apenas impressionar, Ele quer revelar. Em Ezequiel 37, versículo 11, ele diz: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. E aqui a visão sai do símbolo para o diagnóstico espiritual do povo. Não é apenas morte biológica figurada, é desespero nacional, é fé esmagada pelo exílio, é identidade ferida, é um povo que se sente cortado da promessa. E a frase deles é devastadora: nossa esperança desvaneceu. Perceba isso com temor, porque o pior nível do vale não é quando a dor chega, o pior nível é quando a esperança vai embora. Enquanto ainda existe esperança, o coração continua lutando, continua clamando, continua esperando o amanhecer. Mas quando alguém diz fui exterminado, acabou para mim, a alma entra numa espécie de inverno escuro. E Israel está exatamente aí, em terra estranha, sob disciplina, sentindo o peso da própria rebeldia passada, olhando para as ruínas da aliança como se a última página já tivesse sido escrita. Mas Deus responde ao desespero com promessa concreta. Em Ezequiel 37, versículos 12 a 14, ele diz: profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Então vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, palavra do Senhor. Agora a promessa deixa de ser abstração e entra no chão da história, porque Deus está falando com exilados reais, com memória ferida, com saudade, com culpa, com sensação de abandono. E o Senhor não diz apenas vou confortar vocês emocionalmente, Ele diz: vou abrir sepulturas, vou tirar vocês de dentro do que parece definitivo, vou trazer vocês de volta, vou pôr o meu espírito em vocês e vocês viverão. Isso é restauração nacional, isso é retorno, isso é replantio da esperança pela força da palavra e do Espírito do próprio Deus. Só que a Bíblia inteira começa a vibrar por trás dessa visão, porque o Deus que revive Israel no vale é o mesmo Deus que, em todo o enredo das Escrituras, insiste em chamar vida do meio da impossibilidade. E enquanto Ezequiel ainda está com o som daquele vale dentro do peito, outra memória bíblica cresce diante de nós, não como assunto desconectado, mas como a mesma assinatura divina atravessando os séculos. Em 1 Reis 17, há uma casa em Sarepta, há uma viúva esmagada pela escassez, há um filho, e mais uma vez a morte tenta dizer a última palavra. A mulher já conheceu o milagre da farinha que não acaba e do azeite que não seca em 1 Reis 17, versículos 8 a 16. Ela já viu Deus sustentar o que estava no fim. Mas o coração humano treme quando a prova muda de formato, e agora, em 1 Reis 17, versículo 17, o filho daquela mulher adoece. A respiração encurta, o peito sobe e desce com dificuldade, o calor some devagar, os olhos perdem foco, e o texto é seco como golpe. Por fim ele para de respirar. E o ambiente da casa se fecha numa dor quase insuportável. A mãe sente o corpo do menino nos braços, e há um instante em que a mente se recusa a aceitar o peso morto, como se o coração quisesse arrancar do céu mais alguns segundos. Ela chama, sacode, tenta perceber qualquer sinal, qualquer tremor, qualquer retorno, mas nada responde. Então a dor transborda em confusão espiritual, e ela se volta para Elias com palavras que misturam desespero, culpa e terror em 1 Reis 17, versículo 18. Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Veja como a dor faz perguntas ferozes, porque no sofrimento a alma procura explicação, e quando não encontra, tenta construir uma. Ela liga tragédia com culpa, perda com condenação, silêncio com rejeição. E a viúva está afundando nessa torrente. Mas Elias não responde com debate frio, ele diz em 1 Reis 17, versículo 19, dê-me o seu filho. E esse gesto é poderoso, porque a fé bíblica não ignora o luto, ela carrega o impossível para a presença de Deus. Elias toma o menino dos braços da mãe,
O peso inerte encosta no peito do profeta, os passos sobem a escada. Cada degrau tem a densidade de uma batalha. Ele entra no quarto de cima, o aposento onde está hospedado, deita o menino na cama, e ali não há plateia, não há aplauso, não há técnica. Há um homem e um corpo sem fôlego diante do Deus vivo. Então Elias clama em 1 Reis 17, versículo 20, Senhor meu Deus, trouxeste desgraça também sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? A oração de Elias não vem plastificada, ela vem cheia de agonia reverente. Ele derrama diante de Deus o espanto do momento e depois se estende sobre o menino 3 vezes em 1 Reis 17, versículo 21, e clama, Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E aqui está de novo o princípio do vale. O homem fala quando a morte não responde, o servo de Deus pronuncia súplica onde não há reação visível. E ele insiste, ele não larga a cena, ele não conclui cedo demais, ele clama de novo, e de novo, e de novo. Então vem a frase que acende o impossível. Em 1 Reis 17, versículo 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Imagine esse momento, porque primeiro há um mínimo sinal, talvez um aquecimento da pele, talvez um movimento imperceptível no peito, talvez um ar entrando onde havia silêncio total. E de repente o corpo volta a responder, o menino respira, a morte retrocede. E Elias o toma nos braços, desce com ele, entrega-o à mãe e declara em 1 Reis 17, versículo 23, veja, seu filho está vivo. O que o vale mostra em escala nacional, a casa da viúva mostra em escala íntima. Deus fala ao que não responde, Deus visita o que parece encerrado, Deus não precisa de ambiente favorável para agir. E isso nos empurra ainda mais adiante, porque as Escrituras não estão apenas colecionando milagres isolados, estão moldando nossos olhos para reconhecer a mesma glória, a mesma autoridade, o mesmo sopro que culmina plenamente em Cristo Jesus. E então o coração chega a João 11, onde outra casa geme, outra família chora e outra sepultura parece selar o fim. Lázaro está doente, e as irmãs mandam avisar a Jesus em João 11, versículo 3, Senhor, aquele a quem amas está doente. E essa mensagem carrega urgência, porque quando a doença entra, elas sabem quem pode intervir. Elas confiam no amor de Cristo, elas apelam para a relação, não apresentam merecimento, apenas dizem, aquele a quem amas está doente. Mas o texto cria tensão de propósito, porque em João 11, versículos 5 e 6, Jesus ama Marta, Maria e Lázaro e ainda assim permanece mais 2 dias onde está. E isso fere nossa pressa, porque o amor de Cristo nem sempre se manifesta no calendário que desejaríamos. Às vezes o amor permite que a crise chegue a um ponto em que a glória de Deus ficará inconfundível. E enquanto Jesus permanece, a casa de Betânia entra na sombra pesada da perda. Lázaro morre, o corpo é envolvido, carregado, depositado no sepulcro. A pedra fecha a entrada, os dias passam, a ausência se instala. E quando Jesus finalmente chega em João 11, versículo 17, Lázaro já está no sepulcro havia 4 dias. 4 dias não é detalhe, 4 dias é o tempo suficiente para a esperança humana considerar o quadro irreversível. 4 dias é o intervalo em que a alma diz, se ele tivesse vindo antes, ainda haveria chance. Marta sai ao encontro de Jesus, e a dor dela vira frase em João 11, versículo 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Repare como fé e frustração podem habitar na mesma boca, porque ela ainda continua em João 11, versículo 22, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ela está entre a ferida e a confiança, entre o luto e a convicção, entre o que perdeu e quem Cristo é. Jesus responde em João 11, versículo 23, seu irmão vai ressuscitar. E Marta pensa na ressurreição futura no último dia, mas o Senhor aperta o foco para a própria pessoa dele em João 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Quando Maria chega, ela cai aos pés de Jesus com a mesma dor em João 11, versículo 32. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E agora o ambiente inteiro pulsa luto, gente chorando, peito apertado, perguntas sem resposta. E então João 11,
versículos 33 a 35, mostra algo santo e profundo. Jesus vê Maria chorando, vê o judeu chorando, agita-se no espírito, perturba-se, pergunta onde colocaram, e então Jesus chora. Isso precisa entrar fundo na alma, porque o Senhor que vence a morte não é frio diante do luto. O Senhor que chama para fora do túmulo também se aproxima das lágrimas. Ele não trata a dor humana como inconveniente, ele entra nela com compaixão real. As lágrimas de Jesus não negam a vitória que virá. As lágrimas de Jesus revelam o coração do Deus encarnado no meio da nossa miséria. Então ele se aproxima do sepulcro em João 11, versículo 39, e diz: "Tirem a pedra." E Marta reage com a honestidade de quem conhece o estado do corpo: "Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias." E aqui volta a mesma tensão de Ezequiel. A evidência natural grita impossibilidade, o odor da decomposição tenta definir o limite, a pedra tenta reforçar a sentença. Mas Jesus responde em João 11, versículo 40, "Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus?" Tiram a pedra, o ar pesa, o silêncio corta. Jesus ergue os olhos e ora ao Pai em João 11, versículos 41 e 42, reconhecendo a comunhão eterna e revelando o propósito para os que estão ao redor. E então vem a ordem que ecoa o vale, a ordem dirigida ao impossível em João 11, versículo 43, "Lázaro, venha para fora." A palavra atravessa a escuridão do túmulo, entra onde ninguém mais poderia entrar, e a morte ouve a voz do Filho de Deus. O morto sai, mãos e pés envolvidos em faixas de linho, rosto envolto num pano em João 11, versículo 44, e Jesus ordena: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir." Veja a sequência. Cristo chama a vida e depois remove os sinais do sepulcro. Cristo traz para fora e depois desfaz o que ainda prende. E tudo isso nos ajuda a enxergar Ezequiel 37 com uma luz ainda mais ampla, porque o Deus que prometeu pôr o Espírito e dar vida está revelando em Jesus a plenitude dessa esperança. Em João 11, versículo 25, Jesus não diz apenas que conhece a ressurreição, ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida." E quando chegamos a Romanos 8, versículo 11, o apóstolo declara: "Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês." Então o fio está completo. O vale de Ezequiel não era uma curiosidade estranha. Era um anúncio do Deus que reordena ruínas, sopra a vida, restaura povo, derrota a morte e em Cristo inaugura a esperança definitiva para os que creem. Agora volte comigo para o vale, porque talvez você não esteja vendo ossos literais, mas conhece muito bem a sensação deles. Talvez o seu vale seja uma vida de oração que secou. Talvez seja uma casa onde o amor foi substituído por silêncio. Talvez seja um casamento que conserva forma mas perdeu fôlego. Talvez seja um ministério que ainda tem agenda mas não tem vida. Talvez seja uma alma que aprendeu a funcionar por fora enquanto por dentro tudo parece em exílio. E justamente aí a pergunta do Senhor volta a te encontrar: estes ossos poderão tornar a viver? Talvez a sua resposta hoje seja parecida com a de Ezequiel: Senhor, só tu sabes. E essa já é uma resposta santa, porque ela abandona a arrogância de controlar resultados e se rende à soberania divina. Mas o texto não nos deixa apenas na pergunta, ele nos entrega um caminho espiritual claro. Primeiro vem a palavra, depois vem a reordenação, e depois vem o sopro. Primeiro Deus fala, depois Deus organiza, depois Deus vivifica. E se você tentar pular a palavra, vai buscar vida em fontes erradas. Se você tentar produzir sopro por força própria, vai se frustrar, porque vida espiritual não nasce de performance, nasce da ação de Deus. Há pessoas vivendo exatamente a metade do milagre. Já existe pele, já existe rotina, já existe estrutura, já existe presença física, mas ainda falta espírito. E por isso há cansaço sem nome, religiosidade sem alegria, disciplina sem deleite, permanência sem fogo. E o Senhor hoje está mostrando com misericórdia que Ele não quer apenas te devolver aparência de normalidade, Ele quer soprar vida verdadeira onde houve apenas reorganização externa. Outros estão se sentindo como Israel em Ezequiel 37, versículo 11, dizendo por dentro, a nossa esperança desvaneceu. E talvez você nem diga isso em voz alta, mas seu coração já sussurra isso quando acorda, já pensa isso quando tenta orar, já aceita isso quando olha para certas áreas da sua história.
Porém Deus responde com autoridade superior ao seu diagnóstico em Ezequiel 37, versículo 14. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Essa é a palavra do Senhor, não o palpite de um homem, não um consolo barato, mas o decreto do Deus que fala e faz. E aqui está o veredito espiritual deste vídeo. Deus não leva seu povo ao vale para celebrar a morte. Deus leva ao vale para desmascarar a impotência humana e revelar a suficiência da sua palavra e do seu espírito. O vale não é o endereço final da promessa. O vale é o lugar onde a glória de Deus confronta o impossível. E quando ele fala, a dispersão começa a se alinhar. Quando ele sopra, o que estava sem vida se levanta. Esse é o espelho para nós hoje, porque a antiga história de Israel conversa com seu coração cansado, com a sua família ferida, com a sua comunhão enfraquecida, com a sua esperança machucada. E a mensagem não é tente sentir alguma coisa, a mensagem não é finja que não dói, a mensagem é, escute a palavra do Senhor, responda com fé e dependa do Espírito Santo. Porque em Cristo você não é chamado a fabricar ressurreição, você é chamado a se render ao Deus que ressuscita. Se Jesus diz em João 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, então a sua identidade não nasce do estado do vale, nasce de quem Cristo é. Se Romanos 8, versículo 11, afirma que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita nos que pertencem a Ele, então você não precisa viver escravo do diagnóstico final da morte, você pode viver ancorado no poder do Espírito. E isso não significa negar processos, lágrimas ou lutas. Significa saber que nenhuma delas tem autoridade para escrever a última palavra sobre quem Deus decidiu vivificar. Então hoje eu te convido a transformar este momento em oração viva, não como fórmula vazia, mas como resposta ao Deus que falou conosco. Diga ao Senhor com sinceridade, mostra-me onde eu tenho vivido apenas com forma, mostra-me onde ainda falta fôlego, mostra-me onde minha esperança se secou e sopra de novo sobre mim, sopra sobre minha casa, sopra sobre minha mente, sopra sobre aquilo que eu considerei irreversível. E se você consegue orar assim, já existe graça operando, porque até o clamor pelo sopro nasce da visita de Deus ao coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor, com fé e com o coração aberto. Porque só o Senhor conhece completamente os vales escondidos da nossa alma. Só o Senhor sabe onde a esperança enfraqueceu, onde a dor se acumulou, onde a fé se cansou e onde a nossa força já não alcança. Por isso nós pedimos, visita agora cada vida que está ouvindo esta mensagem, entra com Tua luz onde houve trevas, entra com Tua palavra onde houve silêncio, entra com Teu Espírito onde houve secura prolongada. Pai amado, há pessoas ouvindo esta mensagem com lágrimas contidas. Há pessoas que continuam funcionando por fora, mas por dentro se sentem em ruínas. Há pessoas carregando lutos antigos, decepções profundas, feridas familiares, culpas persistentes e noites longas de aflição. Mas Tu és o Deus que leva o Teu povo ao vale não para humilhar e sim para revelar a Tua glória. Então sopra de novo, Senhor. Sopra sobre a mente cansada, sopra sobre o coração ferido, sopra sobre a casa dividida, sopra sobre a vida espiritual enfraquecida. Sopra sobre aquilo que parecia encerrado e mostra que a Tua voz ainda chama vida onde ninguém mais espera resposta. Em nome de Jesus, nós Te pedimos por quem perdeu a alegria da salvação, por quem esfriou na oração, por quem se sente longe da comunhão, por quem entrou numa rotina sem fogo, por quem se acostumou a viver apenas com forma mas sem fôlego. Desperta outra vez, Senhor. Reacende o amor pela Tua palavra, restaura o prazer na Tua presença, renova a sensibilidade ao Teu Espírito, fortalece as mãos cansadas, firma os joelhos vacilantes e levanta de novo os que estavam caídos no íntimo. Pai, também intercedemos pelas famílias, pelas casas marcadas por silêncio, por discussões, por afastamentos, por frieza, por esgotamento e por dores que ninguém de fora consegue medir. Entra com Teu poder restaurador, quebra cadeias antigas, cura memórias feridas, remove pesos emocionais, visita casamentos, visita filhos, visita pais, visita relacionamentos quebrados e faz nascer reconciliação onde houve endurecimento, faz nascer mansidão onde houve conflito, faz nascer esperança onde houve sentença de fracasso. Nós Te apresentamos também os chamados espirituais que parecem enterrados, os dons que ficaram adormecidos, os ministérios que perderam vigor, os servos que se sentiram pequenos demais diante do vale e os corações que ficaram paralisados depois de tantas lutas. Senhor,
Lembra hoje aos teus filhos que a última palavra não é da morte, não é do medo, não é do vergonha, não é do cansaço. A última palavra pertence ao Deus que fala, reúne, sopra e levanta um exército para a tua glória. Se existe alguém ouvindo esta oração em meio à ansiedade, em meio ao desânimo, em meio à opressão, em meio a pensamentos de desistência, alcança agora com tua misericórdia. Traz paz para a mente, traz descanso para o coração, traz clareza para o interior, desfaz toda seta de condenação, toda mentira de derrota final e toda voz que tentou convencer esta pessoa de que não existe mais saída. Porque em Cristo Jesus ainda existe esperança, ainda existe perdão, ainda existe recomeço, ainda existe vida. Senhor Jesus, Tu és a ressurreição e a vida, e por isso nós declaramos que nenhum túmulo emocional, espiritual ou familiar é mais forte do que a Tua voz. Chama para fora o que estava preso, remove as faixas que ainda limitam, quebra os ciclos que ainda mantêm teus filhos em ambiente de morte e conduz cada pessoa para um novo tempo de intimidade, obediência, sensibilidade espiritual e firmeza na fé. Que a Tua presença seja mais forte do que o medo, mais forte do que a lembrança amarga e mais forte do que o diagnóstico humano. Espírito Santo, sopra dos quatro ventos sobre estas vidas. Sopra com consolo, sopra com convicção, sopra com santidade, sopra com renovação, sopra com coragem e sopra com poder. Onde havia apenas ossos secos, forma sem vida ou esperança enterrada, produz agora testemunho vivo para a glória do nome de Jesus, e faz com que cada pessoa não apenas sobreviva espiritualmente, mas se levante em pé, firme, restaurada e cheia da Tua presença. Nós recebemos pela fé a Tua palavra, nós nos rendemos ao Teu agir e nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus sobre cada vale, sobre cada espera, sobre cada processo e sobre cada impossibilidade. Por isso descansamos em Ti, confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, sopra vida sobre meu vale. Porque quando você declara isso em fé, você testemunha que a morte não governa acima da voz do Senhor. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja atravessando um vale silencioso, alguém que precise ouvir que Deus ainda fala ao impossível. E se você deseja continuar recebendo mensagens bíblicas profundas, cheias da presença de Deus e que alimentem sua fé ao longo da semana, inscreva-se no canal Palavra Pura, porque aqui caminhamos pelas Escrituras para encontrar Cristo no texto, esperança para a alma e alimento espiritual para cada estação da vida. E ao terminar este vídeo, siga para o próximo conteúdo que vai aparecer na tela final, porque ele pode ser exatamente a continuidade que Deus quer usar para fortalecer ainda mais o seu coração hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, fortaleça a sua fé, sustente a sua casa, renove a sua esperança e que o Espírito Santo sopre poderosamente sobre todo o vale da sua história, te levantando com vida, firmeza e alegria santa. Te levantando com vida, firmeza e alegria santa, em nome de Jesus. Para quem permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida. Porque depois do Vale dos Ossos Secos, a Escritura nos leva a um quarto alto, a uma menina sem fôlego e a um cenário onde Deus mostra novamente que a morte não tem autoridade final sobre a sua promessa. Em 2 Reis 4, a história começa com uma mulher sunamita, uma mulher discernente, hospitaleira, firme, que olha para Eliseu e diz ao marido, em 2 Reis 4, 8-10, vejo que este homem que sempre passa por nossa casa é um santo homem de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto no terraço e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Então ele poderá ficar ali sempre que passar por nós. Repare como tudo começa com espaço preparado, com lugar separado, com reverência prática. Porque antes da crise entrar naquela casa, já existia ali um ambiente honrado para a presença do servo do Senhor. E isso já sussurra algo profundo ao coração. Porque muitas vezes Deus planta a memória de provisão antes do dia da prova chegar. Eliseu percebe aquela bondade silenciosa, pergunta a Geazi o que poderia ser feito por ela, e quando descobre que aquela mulher não tinha filho e que o marido já era idoso, a palavra profética rompe o cotidiano em 2 Reis 4,16. Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços.
E ela reage com a honestidade de quem já sofreu expectativa quebrada. Não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva. É uma frase ferida, é uma defesa da alma, porque há promessas que assustam justamente quem já aprendeu a sobreviver sem elas. Mas o Senhor não estava brincando com sua dor. O texto avança e diz em 2 Reis 4:17, mas a mulher engravidou e, no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho, como Eliseu lhe tinha dito. Então a casa que antes conhecia ausência agora conhece riso, a mesa conhece passos pequenos, os corredores recebem voz de criança, os braços antes vazios agora carregam milagre, e por alguns anos tudo parece a confirmação tranquila de que a palavra do Senhor se estabeleceu naquela família. Mas a Escritura não romantiza a caminhada da fé, porque o mesmo capítulo que começa com promessa cumprida atravessa de repente uma porta de angústia em 2 Reis 4, 18 e 19. O menino cresceu. Um dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros, e disse ao pai: minha cabeça, minha cabeça. Então o pai ordena ao servo: leve-o à mãe. Perceba a cena, porque às vezes a calamidade entra no meio de um dia comum, no campo aberto, entre trabalho e rotina, sem aviso, sem preparação. Apenas uma dor súbita, um grito curto, uma alteração que parece pequena por um instante, mas logo revela a gravidade escondida. O menino é levado à mãe em 2 Reis 4:20. Depois de o servo ter apanhado e levado a mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. E aqui a narrativa não suaviza nada, a criança prometida agora está imóvel sobre os joelhos da mulher que a recebeu como dádiva. Tente sentir a densidade desse silêncio, porque o colo que embalou vida agora sustenta peso morto. Os olhos da mãe procuram qualquer sinal, qualquer calor residual, qualquer respiração atrasada, mas o texto encerra tudo em poucas palavras. E morreu, como uma porta batendo no peito. Mas então a mulher faz algo impressionante em 2 Reis 4:21. Ela subiu, deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E esse gesto tem profundidade espiritual rara, porque ela leva a crise exatamente ao lugar que guardava a memória da palavra de Deus. Não é negação da dor, não é encenação religiosa, é direção da fé. Ela não expõe a tragédia primeiro à multidão, ela leva ao quarto do profeta como quem diz sem dizer: o que veio pela palavra do Senhor não será entregue cedo demais ao desespero humano. Logo depois ela chama o marido e pede um servo e uma jumenta, dizendo em 2 Reis 4:22, manda-me um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa ao homem de Deus e volte logo. E o marido pergunta em 2 Reis 4:23, por que ir a ele hoje, se não é lua nova nem sábado? E ela responde apenas, está tudo bem. Essa resposta não é indiferença, é contenção santa, porque há momentos em que a alma não tem força para explicar a ferida a todos ao redor e escolhe guardar energia apenas para correr na direção certa. Ela sela a jumenta e ordena ao servo em 2 Reis 4:24, leve-me, e não diminua o passo, a não ser que eu mande. E nessa corrida apressada há algo do coração que se recusa a fazer pacto com a sentença visível, algo que ainda não entende o agir de Deus, mas se agarra à fonte de onde a promessa veio. Quando Eliseu a vê ao longe no Monte Carmelo, diz a Geazi em 2 Reis 4:25 e 26, olhe, ali está a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte-lhe, você está bem? Está bem seu marido? Está bem seu filho? E outra vez ela responde, está tudo bem. Mas quando chega ao homem de Deus, a contenção se rompe. Em 2 Reis 4:27, ela chegou onde o homem de Deus estava no monte e agarrou-se aos seus pés. Geazi se aproxima para afastá-la, mas Eliseu diz, deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu isso de mim. Então a mulher finalmente abre a ferida com palavras cortantes em 2 Reis 4:28. Pedia um filho a meu senhor? Não te disse que não me desses falsas esperanças? E nessa frase existe uma teologia do coração machucado, porque a dor costuma voltar exatamente ao ponto da promessa, perguntando como algo dado por Deus pode parecer agora perdido diante dos olhos. Eliseu não oferece explicações longas, ele se move. Entrega seu bordão a Geazi e ordena em 2 Reis 4:29, ponha o meu bordão no rosto do menino. Mas a mãe recusa qualquer mediação incompleta e diz em 2 Reis 4:30,
Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Então ele se levanta e a segue. Isso é marcante, porque ela não se satisfaz com um símbolo sem presença, não quer apenas um sinal à distância. Ela quer o homem de Deus no lugar da morte. E há momentos em que o coração crente clama justamente assim: Senhor, eu não quero apenas uma lembrança do teu agir, eu preciso da tua intervenção viva dentro desta casa. Geazi chega antes, coloca o bordão sobre o rosto do menino, mas o texto diz em 2 Reis 4:31, não houve som nem sinal de vida. Então ele volta e relata: o menino não acordou. E essa frase faz eco ao vale, porque novamente a morte oferece nenhuma cooperação, nenhum movimento, nenhuma resposta visível. Eliseu entra na casa e, em 2 Reis 4:32, lá estava o menino, morto, deitado em sua cama. O quarto alto agora guarda uma cena dura. A cama reservada ao profeta se tornou altar de intercessão, e o lugar de hospedagem virou confronto direto com o impossível. O texto então desacelera com santidade em 2 Reis 4:33. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Perceba isso bem, porque antes de qualquer gesto dramático existe oração, existe dependência, existe um homem sozinho diante do Deus vivo reconhecendo que ninguém ressuscita a promessa pela própria força. Depois disso, em 2 Reis 4:34, então subiu à cama e deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos, e ao se estender sobre ele, o corpo do menino aqueceu. Veja a intimidade intensa desse momento, porque o profeta encosta a vida onde havia morte, aproxima-se sem recuo daquilo que já não reage. E o primeiro sinal não é respiração plena, é apenas calor voltando. Isso já ensina algo precioso, porque às vezes o agir de Deus começa com o aquecimento antes do levantar, com um pequeno sinal antes da restauração completa, com um indício de visita divina antes do milagre final se tornar visível a todos. Eliseu não conclui cedo demais. O texto diz em 2 Reis 4:35, ele se levantou e começou a andar pelo quarto, depois subiu à cama e estendeu-se sobre o menino mais uma vez. A perseverança, a insistência reverente, a recusa santa de abandonar a cena antes da hora de Deus. Então vem a ruptura. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E que frase viva é essa? Porque depois de tanto silêncio, o quarto ouve som. Depois de tanta imobilidade, os olhos se abrem. Depois do peso morto, a vida volta a habitar o corpo prometido. Imagine Eliseu observando o peito subir, a pele aquecida, os dedos reagindo, o som inesperado dos espirros rasgando a atmosfera pesada daquele aposento, como se o próprio céu estivesse respondendo que a palavra dada anos antes não seria anulada pelo golpe da morte. Então Eliseu chama Geazi e ordena em 2 Reis 4:36, chame a sunamita. Quando ela entra, ele diz, pegue seu filho. E em 2 Reis 4:37, ela entrou, lançou-se aos seus pés e curvou-se até o chão, depois pegou o filho e saiu. Repare a ordem da mãe restaurada. Primeiro adoração, depois abraço, primeiro reverência, depois posse. Porque quando Deus devolve o que parecia perdido, a alma entende que não recebeu apenas de volta um bem-amado, recebeu testemunho vivo da fidelidade do Senhor. Essa história aprofunda tudo o que ouvimos no vale, porque novamente Deus confronta uma situação sem pulso, novamente a promessa parece encerrada, novamente o servo do Senhor entra onde a morte diz ter vencido, e novamente a resposta não nasce da energia humana, mas da intervenção do Deus que ouve, visita, aquece e devolve vida. Perceba também como o caminho dessa mulher conversa com o coração cansado de hoje. Porque quando o menino morre, ela não o entrega ao desespero primeiro, ela o leva ao quarto do homem de Deus. Quando o caminho aperta, ela corre em direção à fonte da palavra. Quando o bordão não resolve, ela insiste na presença. Quando ainda não há som nem sinal de vida, o profeta fecha a porta e ora ao Senhor. Há aqui um chamado poderoso para quem sente que algo prometido por Deus está deitado em silêncio dentro da própria história. Porque a sunamita nos ensina a correr para o lugar certo, e Eliseu nos ensina a não tratar a morte com espetáculo, mas com oração dependente e perseverança humilde. E existe um detalhe ainda mais profundo, porque o menino morre justamente depois de ter sido fruto de promessa.
O que significa que até aquilo que nasceu pela bondade de Deus pode atravessar estações em que parece ameaçado. E isso desmonta a ideia ingênua de que promessa verdadeira não conhece crise. Conhece sim, e às vezes conhece crises tão severas que o coração pergunta como a mesma mão que permitiu agora tamanho abalo. Mas a Escritura responde não com teoria fria, e sim com narrativa santa, mostrando que o doador continua soberano também quando a dádiva passa pela sombra. No vale de Ezequiel, os ossos estavam muito secos, aqui o menino está morto na cama. Lá havia um povo dizendo, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Aqui há uma mãe dizendo, não te disse que não me desses falsas esperanças? Em ambos os cenários, a esperança é ferida no lugar mais sensível. Mas em ambos os cenários, Deus não se curva ao diagnóstico final da criatura. Ele age para mostrar que sua palavra não perde vigor quando a situação parece envelhecida, encerrada ou humanamente irreversível. E talvez seja exatamente isso que alguém precisava ouvir agora, porque há promessas de Deus sobre sua vida que parecem deitadas em silêncio. Há áreas que um dia floresceram e hoje assustam pelo contraste. Há respostas que começaram como milagre e agora parecem envoltas em interrupção dolorosa. Então olhe para a sunamita e aprenda com a fé que corre, com a fé que leva a crise para o quarto da presença, com a fé que insiste em buscar o homem de Deus, com a fé que não chama de terminado aquilo que ainda está diante do Senhor. Olhe também para Eliseu e aprenda com a oração de porta fechada, com a compaixão sem pressa, com a perseverança que volta a se estender sobre a impossibilidade, até que o céu responda no tempo certo. E se tudo isso já é tremendo, ainda existe um fio maior atravessando essa narrativa, porque Eliseu aponta além de si mesmo. O profeta entra no quarto de um menino morto, mas Cristo entra no mundo inteiro tomado pela morte. Eliseu se estende sobre um corpo, mas Jesus assume nossa carne. Eliseu ora ao Senhor, mas Jesus é o Filho amado em comunhão perfeita com o Pai. E quando chegamos aos Evangelhos, vemos o cumprimento mais alto dessa assinatura divina. Em Marcos 5, Jesus toma uma menina pela mão e diz Talita cumi. Em Lucas 7, toca o esquife do filho da viúva e ordena jovem, eu lhe digo, levante-se. E no terceiro dia ele mesmo vence o túmulo para que todo o povo de Deus saiba que a vida não é apenas um milagre ocasional, mas uma pessoa gloriosa. Por isso, a história da sunamita não é apenas sobre uma criança devolvida, é sobre o Deus que guarda sua palavra através da crise, é sobre o Deus que aceita ser buscado no dia da perplexidade, é sobre o Deus que transforma o quarto da dor em lugar de testemunho. E assim como naquele aposento houve um instante em que não houve som nem sinal de vida, muitos corações conhecem temporadas assim, orações sem resposta visível, ministérios sem sinal imediato, casas onde tudo parece suspenso. Mas a narrativa insiste em nos ensinar que a ausência de sinal não significa ausência de Deus. Porque o mesmo texto que diz não houve som nem sinal de vida depois diz, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O mesmo quarto que guardou morte, guardou também restauração. A mesma cama que recebeu o corpo imóvel, devolveu à mãe o filho vivo. Então, se você ficou até aqui, receba esta peça final com reverência. Aquilo que veio da palavra de Deus não deve ser entregue facilmente ao túmulo da incredulidade. Leve sua dor ao quarto da oração, leve sua crise ao Deus vivo. Persevere mesmo quando o primeiro gesto ainda não produziu som nem sinal, porque o Senhor continua sendo especialista em surpreender exatamente onde a esperança humana terminou. E se você perguntar qual é o centro oculto desta história, ele é este: a promessa pode atravessar a sombra, mas não perde o autor. A dor pode fechar a porta do quarto, mas não fecha o acesso ao Senhor. E a morte pode parecer deitada sobre o que Deus deu, mas nunca governará acima da voz daquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Por isso, descanse o coração nesta verdade. O Deus do vale também é o Deus do quarto alto. O Deus dos ossos secos também é o Deus da criança restaurada. O Deus que prometeu a Israel, porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, continua visitando casas, promessas e histórias para mostrar outra vez que viver ainda é possível quando ele decide soprar, aquecer e levantar. Que essa memória escondida acompanhe sua oração hoje, e que quando a sua alma vir apenas silêncio sobre a cama da crise, o Espírito Santo te faça lembrar que, no tempo do Senhor, ainda pode haver espirros, olhos abertos, adoração no chão e milagre devolvido aos braços de quem quase sucumbiu à dor.